Eu acho que é aí que ela tá digitando. Ali. Oi, gente, tudo bem? Olá, Mari, tô olá. tortinha, é? Tá, você tá meio deitadinha. Tá, então vou ter que virar aqui, né? Isso. Vou ter que dar um jeitinho, vou ficar segurando. Tá, eu também tô aqui aprendendo a fazer essas coisas. Eu acho que o legal é isso. A gente, a gente vai aprendendo a fazer junto e o momento é o momento de aprendermos e reaprendermos muita coisa. É por isso que eu te chamei para a gente bater esse papo e a Pronto. gente ressignificar muitas coisas. Eu acho que é um momento que, no final das contas, vai ser de muito aprendizado para todos nós. Sim, sim, Bom, com Mari, certeza. essa é a psicóloga Mariana, e Isso. aí ela vai se apresentar um pouco. Nós trabalhamos juntos no hospital aqui em Salvador, discutimos as nossas angústias com relação aos nossos pacientes e aos nossos. Eu postei isso essa semana, Mari, uma coisa interessante, falando do meu medo em relação à abordagem do paciente que é portador ou suspeito do novo coronavírus ao entrar no procedimento. Na verdade, um profissional da minha equipe entrou e eu me senti muito temeroso pela segurança dele. Então, realmente é um momento que eu acho que a gente precisava conversar e a nossa ideia foi trazer você para falar um pouco sobre a saúde do profissional de saúde, a saúde mental desse profissional nesse momento. O que é que você tem para nos dizer? Se apresente, vamos começar esse bate-papo. Gente, a todos que eu estou vendo aqui, oi professor, oi pessoal, grande Pedro, agradeço o carinho de todos, agradeço o carinho nas postagens da Integrar, nas minhas, torço que todos estejam bem e mandem perguntas, mandem dúvidas, vai ser bem interessante esse bate-papo. Oi, gente, então, né, falando um pouquinho de mim, só para vocês me conhecerem um pouco. Eu sou Mariana, sou psicóloga, tanto clínica quanto psicóloga hospitalar, né? Então, na verdade, quem está falando aqui é tanto quem está no preparo, digamos assim, para cuidar do outro, né? Quem estudou para ter alguma ferramenta para cuidar do outro, mas também como alguém que faz parte, né, dos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, né? Então, nesse momento em que as pessoas vão falando sobre a saúde mental do profissional de saúde, eu fiquei muito pensando, refletindo sobre esse posicionamento que estão colocando a gente, né? Especialmente os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, não tanto os psicólogos, mas, né, pensando em profissionais da saúde de modo geral, como os heróis, né? E aí eu fiquei muito me questionando sobre essa posição, porque se a gente pensar nos personagens normalmente, né, dos heróis, eles têm, sei lá, superpoderes, vão defender o mundo ou a sociedade, aquela cidade específica. E eles, normalmente, hoje em dia já tem filmes diferentes disso, mas normalmente eles se acabam, se machucam inteiros, mas não morrem, né? Então eles ficam naquele lugar do salvar mesmo toda a população, digamos assim. E quando eu paro e penso que nós estamos sendo colocados nesse lugar, vem um peso bem grande em relação a isso. E eu fico pensando, fiquei lembrando de uma frasezinha de uma música do Fala Mansa que fala assim: o herói tem medo. A verdade é que o herói tem medo, né? Então, na verdade, assim como quaisquer outras pessoas, né, a gente também tem medo e vai ter medo de se contaminar, vai ter medo de passar algo para os nossos familiares, né? Então, como profissionais da saúde em si, a gente vive algumas tensões mesmo. Então, a gente vive a tensão em relação ao trabalho, ou seja,
Será que vai ter os EPIs para mim? Eu vou estar com todos os equipamentos para me proteger? Né? Será que eu vou conseguir salvar todo mundo? Será que eu vou dar conta de todas as demandas, né, que chegam até mim mesmo? Né? Tem essa atenção, tem a atenção das outras pessoas que não são profissionais da saúde, mas que também estão com medo, que é em relação aos meus, né? Ou seja, meus pais, os profissionais da saúde também têm seus pais, também têm sua família, seus filhos, né? Então, medo que essas pessoas também adoeçam, né? Então, a cabeça da gente também fica lá com os nossos, né? Sim, E sim. com medo de levar para casa alguma coisa, porque tem pessoas que precisam, moram com outros familiares. E a atenção do nosso isolamento social, né? Porque tem alguns profissionais que já estão mais isolados, digamos assim, né? Indo para hotéis ou alugando apartamento para ficar sozinho mesmo em casa. E aí lidar com a saudade dos filhos e tudo mais, né? Então, é um momento difícil, assim, para todo mundo. Claro, eu tenho uma experiência para compartilhar com você. A minha caçula, ela tem um déficit de imunidade, ela tem uma doença autoimune congênita. E, te confesso, o imunologista dela, eu acho que recebeu mais ligação da gente do que da própria esposa. Porque à medida que as notícias iam se espalhando, à medida que o Covid se tornava cada vez uma ameaça mais forte entre nós, e eu entendo, eu sou parte do enfrentamento. Minha esposa é parte do enfrentamento. E isso nos trazia também um medo muito grande que poderíamos levar para nossos filhos. Eu tenho uma mãe de 92 anos, tem 21 dias que eu não vejo, não durmo lá, porque eu cuido dela também. E isso faz com que a gente passe a ter uma visão completamente diferente, até do nosso fazer no dia a dia e do quanto a gente se expõe rotineiramente com um evento como o Covid, nos faz pensar nessa exposição de uma maneira mais contundente, mas essa exposição é diária. Isso. O Covid é uma pandemia, é um ponto, mas isso é no dia a dia. Nós somos profissionais que estamos ali dentro de pacientes infectados de diversas origens, por diversos agentes e micro-organismos que desconhecemos, e o Covid se tornou no momento mais famoso dele. Sim. E até a nossa relação no trabalho entre colegas muda, né? Porque no nosso dia a dia, normalmente a gente chega, oi, tudo bom? Se abraça, colegas, né? Normais. E hoje em dia a gente chega no trabalho, no hospital, e aí dá aquele tchauzinho, oi, e aí, tudo bem, né? Já começa o distanciamento entre a gente mesmo nesse processo, né? A gente brinca, todo mundo dá... Não, agora é com o pé, e toca o pé, né? Mas isso daí também já começa a criar uma certa tensão, né? Entre a gente lá dentro. Eu costumo brincar, dizer que eu sou de uma época que chute e cotovelada era agressão. Mas agora chutar o outro e dar uma cotovelada é uma forma de dizer bom dia, tudo bem, gosto de você. Então, realmente, são outros tempos. Sim. E isso é uma maneira que eu tento fazer, e é engraçado como às vezes a gente se une quando a gente, sem querer, toca o outro, ou sem querer, aperta a mão do outro, ou vai no ímpeto de dar um abraço. Porque, potencialmente, a gente se vê exatamente como um vetor. Isso. E aí você já cria aquela tensão. E aí tem um fator emocional que eu acho interessante, e aí eu te coloco como profissional da assistência, a gente já entra no ambiente de trabalho muito mais tenso. Isso. Muito mais tenso. Porque E é o isso. entorno dele está pesado. Uhum. O que é que eu faço com isso, Mário? Como eu minimizo isso? Então, né, eu acho que algumas estratégias vão ser bem individuais, tá? Porque aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, o que vai ser importante é, dentro do que eu tenho de realidade, de rotina, né? Afinal de contas, eu não vivo tanto isso porque eu só trabalho em um hospital. Mas fisioterapeutas,
médicos, enfermeiros. Normalmente tem outros hospitais e aí fazem aquelas dobras, por exemplo. Então não vão em casa, né, antes de ir para o outro trabalho. E aí eu vou ter que lidar com aquilo que eu tenho, né, naquele momento. Então, dentro das orientações, por exemplo, que a OMS publicou, que seria um site, né, um veículo mais seguro de a gente ler e estudar um pouco, né, sobre o que tem sido feito, tem algumas orientações para esses profissionais, né, de saúde que estão na linha de frente, né? Uma das coisas é, primeiro, né, saber que eu estou nesse momento de tensão mesmo, né? É algo muito novo para todo mundo e eu trabalho num lugar onde esse novo irá chegar para mim. Então, eu preciso olhar para isso e entender que a tensão é normal e que, assim como outras pessoas não profissionais de saúde, eu também terei essas tensões. Primeiro ponto, né? Aquela coisa de ter uma certa compaixão por si mesmo, de que, ok, vai ter dias que eu não vou estar bem, que eu vou estar mais nervoso e tudo bem, tá? O segundo ponto é de eu chegar num lugar como hospital e entender, observar como eu estou me sentindo naquele momento. Porque a partir do momento que foram chegando os profissionais, os pacientes, né, de coronavírus, e que eu precisar agir, ou, por exemplo, fisioterapeutas, que vão precisar entrar para ajudar na intubação, por exemplo, né, nessa parte respiratória. Eu estou seguro, né, de como eu estou bem para entrar? Se eu não tiver, eu vou precisar pedir ajuda. Porque se eu entro num momento desse e não estou seguro, eu posso colocar em risco a mim, por não colocar, sei lá, o EPI correto, ou deixar cair, alguma coisa do tipo, e colocar em risco os meus colegas também. Então, eu vou precisar parar, pô, eu estou bem para isso, pô, se eu não tiver, eu preciso sinalizar por uma questão de segurança, né? Não só porque eu estou mal e eu quero me livrar daquela situação, né? Sei. Os profissionais de saúde, de modo geral, já têm um pouquinho mais de frieza, mas eu estou falando assim, bem pouquinho a mais do que as pessoas comuns, porque a gente estudou e na prática da gente, a gente já tem essas situações de urgência, né? A gente está ali na UTI, daqui a pouco um paciente parou, daqui a pouco saiu, sei lá, desconectou um ventilador e a gente corre e vai fazer. Tem esses momentos já de tensão, normalmente já tem. Mas com o corona e com a perspectiva de ter um boom, né, e ter momentos mais tensos como vivem alguns países já, que a gente tem visto, obviamente a gente vai ter que ter um momento de preparo, talvez, para isso, né? E aí, continuando nessa coisa da gente se trabalhar um pouco para estar melhor nesse momento, esse segundo ponto que eu falei, né, da irritabilidade, ou de chegar para o colega e dizer que eu não estou bem, né? Aí um outro ponto importante, na medida em que eu vou atendendo, né? Na quantidade que eu for atendendo, se eu conseguir fazer pequenas pausas, é importante, tá? Para que eu respire, para que eu beba uma água, né? Para que eu vá no banheiro, que eu me alimente bem. É importante que a alimentação esteja em dia nesse momento, né? Se eu não tiver bem naquele momento ou tiver nos meus momentos de descanso, né, de buscar ajuda mesmo, né, se eu tiver esse tempo, porque tem profissionais da saúde, inclusive, que já têm suas questões psicológicas. Eles trabalham no dia a dia, mas já tem, né, suas questões. Então, assim, manter sua terapia, se você já faz, mesmo que online, né, e se você precisar buscar ajuda mesmo, vai ter que chegar, ligar para um psicólogo, pedir ajuda, ou o suporte psicológico do próprio hospital, né? Se tiver disponível naquele momento. Se não tiver disponível ninguém, tem algum colega que você confie mais, que possa servir de suporte para você, né? Se apoiar uns nos outros também é importante, né? E por aí vai, né? Eu acho que... Essa questão que você colocou sobre nos apoiarmos uns nos outros é uma coisa que tem me chamado muito a atenção, porque até nos próprios treinamentos
para abordar os pacientes e se paramentar para entrar para abordar esse paciente, tem sido muito batido a necessidade de estarmos em dupla, de estarmos em grupo, para que um visualize o outro, para proteger o outro. Porque, até do ponto de vista técnico, tem um momento que eu visto uma determinada capa, coloco uma touca, mas ela não está protegendo. Eu não sofro desse mal, porque meu cabelo é escovado, mas é liso, mas é muito pequeno. Mas quem tem o cabelo tipo o seu, às vezes você coloca na touca, mas tem uma parte do cabelo para fora. E aí você não tem como visualizar isso naquele contexto. Mas, obrigado, Leide, pelo essencial suporte ao profissional. Obrigado pela sua presença. Um beijo grande. Então, isso é importante, pois essa preocupação um do outro, essa parceria, Marícia, beijo, isso faz com que a gente se sinta mais confortável ou menos tenso naquele momento. E até palavras de apoio, foi interessante o treinamento que eu participei junto com a equipe. E aí, um médico experiente falava para outro médico experiente, gente, na hora que ele for entubar, palavras de apoio, você vai conseguir, você já faz isso há muito tempo, vai ser de uma vez só, porque a gente sabe o dano que pode ser errar uma via aérea num paciente como esse. Sim. Então, tem se mostrado muito importante o apoio entre colegas indiscriminadamente de classe. Somos seres humanos, todos em risco. Isso. Então, eu acho que isso tem sido fundamental. Fundamental. Eu achei perfeita a sua colocação, porque eu participei também desses treinamentos e achei isso incrível, porque realmente, não só no momento de intubação, mas assim, de contar com a colaboração dos outros profissionais que vão estar ao redor, dando apoio, auxílio, né? E é importante mesmo, não só no momento, né, de dizer assim, ó, você vai lá, vai conseguir, você tem experiência nisso, né, quanto no depois, dizer assim, pô, você foi massa, isso foi legal, você foi rápido, né, então assim... Não esquecer de dar parabéns, porque às vezes a gente esquece, né? Exato, entendeu? De trazer para a pessoa que assim, que legal que você conseguiu, tá vendo que você consegue, né, mostrando para ela que ela é capaz. Isso é realmente bacana e achei bem legal no treinamento mesmo que a gente participou. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá. Bom, eu sou muito inquieto, então esse negócio de live é complicado, eu fico me mexendo na cadeira. A gente está vivendo um momento associado, que é um momento de isolamento social. Então, uma das minhas fugas dos meus momentos de tensão era treinar. Era fazer arte marcial. E esse contexto não permite com que a gente tenha muitas fugas, ou quase nada de fuga. Não podemos ir à praia, não há cinema, não há teatro, não há festa, não há academia. Como eu posso dissipar esse meu estresse pós-atividade laboral e minimizar e esvaziar a cabeça? Porque eu acho que a gente precisa esvaziar a cabeça. Para você ter ideia, aí os críticos vão talvez me xingar, eu tenho vibrado com a eliminação do Big Brother, é o que me resta. Rapidinho, obrigada, Miss Lady, né? Muito obrigada aí pelo elogio. Então, pois tem muita gente, né? Obrigado, Lúdia, obrigado, Tairone. Pois é, essa parte é interessante porque a gente está precisando se reinventar dentro do que a gente já fazia em casa, né? Então, uma coisa que eu achei bem legal, tem gente que tem suas críticas pela questão, e aí você como fisioterapeuta pode colocar esse aspecto também, mas dessa questão de tanto fisioterapeutas quanto educadores físicos estão postando bastante vídeos, fazendo lives, usando coisas que a gente tem em casa para poder a gente continuar fazendo o nosso exercício físico. Eu achei isso muito legal. É claro que, né, se eu não tem alguém que não tenha uma consciência corporal muito boa, isso em algum momento pode prejudicar, mas o que eu tenho visto é que são exercícios, muitas vezes, que são mais fáceis, que são apenas para que a gente consiga manter, né, a nossa rotina, os nossos exercícios. Esse é um ponto. O outro ponto já que temos uma tecnologia, né, de internet, de vídeos, de redes sociais,
nesse momento, não é a hora de ficar pensando assim, vou ficar viciado, vou... Não, vamos utilizar isso para o bem, né? Não para ficar vendo fake news, para ficar também o tempo todo ligado nas notícias, saber exatamente, aumentou um ou outro número de pessoas que, tipo assim, de contaminados. Não, é mais para que a gente se conecte mesmo. Então, ou seja, marca um dia, vamos marcar um jantar de casais. Pronto, a gente pode fazer esse jantar de casais, entendeu? Para quem está com sua esposa, com seu namorado. Ou entre amigos, né? Minhas amigas, por exemplo, já fizeram, né? Ficam quatro quadradinhos e todo mundo conversando. Eu acho que tem até mais, né? Vários outros programas e aplicativos que ajudam nisso, né? Sim. Então, acho que esse é uma forma legal de fazer. Tem pessoas que estão se dedicando a experimentar coisas novas, então estão se arriscando a cozinhar, a fazer comidas diferentes, e aí vão postando, né? Em relação a assim, quem é o chefe, né? Então, são coisas que a gente vai começando a fazer adaptações. Isso não quer dizer que a gente não consiga se ver, o isolamento, como as pessoas têm batido muito, assim, em várias redes sociais que eu tenho acompanhado. O isolamento, ele é físico, né? Não é um isolamento social, né? É um isolamento físico. E as pessoas têm batido muito nisso, eu acho bem legal, porque tem muita gente... valeu, sogra! Porque tem muita gente sem conseguir, talvez, ter essa flexibilidade, né? Muito preso. Até porque, de modo geral, os brasileiros em si, né? Baiano ainda mais, né? Mas os brasileiros, de modo geral, são mais de abraçar, de tocar. Então, a gente, talvez, a dificuldade esteja sendo essa, nesse sentido. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Lud Marco coloca aqui que o coronavírus vai deixar Aninha, madrinha do meu filho, tá botando aquela carinha assustada. Acho que é quando eu falei do Big Brother. A Aninha, por sinal, é personal. Ela vai estar com uma live ensinando a gente a treinar em casa. Beijo, Aninha. Depois a gente manda aí que a gente divulga a sua live. Mas, e realmente as pessoas têm se reinventado muito. Lúdio colocou aqui que após o evento corona, o advento, essa pandemia, muitas coisas vão ser repensadas e que ela acredita também que haverá uma valorização muito maior de outras classes que trabalham na saúde. Sim. Você acredita nisso? Sim, com certeza. Era uma das coisas até que eu tinha pensado em já trazer, é que os profissionais da saúde não são apenas aqueles que estão... Obrigado, Elcio. Um abraço. Parabéns pelo trabalho na Nacional da Bahia. Dentro do hospital, né? A gente tem profissionais da saúde, por exemplo, ainda como os psiquiatras, que vão precisar receber pacientes que entraram em crise, né? E vão receber esses pacientes. E cardiologistas que continuam com... Né? As pessoas têm o coronavírus, Sim. mas as pessoas continuam com seus problemas comuns, né? Que, enfim. Então, você tem farmacêuticos nesse momento trabalhando muito, né? A indústria farmacêutica trabalhando bastante para tentar achar cura, biólogos, né? Que estão super participando também desse processo importantíssimo. Então, de alguma forma, não fica só entre o médico, né? O médico acaba, obviamente, ficando mais em destaque porque lida diretamente, né? Aquela coisa assim, vai chegar o paciente, ele precisa ter o manejo ali naquele momento. Mas, assim, sem vocês da fisioterapia e sem a enfermagem, por exemplo, não vai para lugar nenhum também, né? Então, é importante, né, a valorização de todos. Eu fiquei pensando também, achei uma colega botou no Instagram uma coisa muito legal, que foi, eu acho que de uma fábrica de álcool em gel, né? Porque os trabalhadores continuam trabalhando muito para fabricar álcool em gel. Então, importantíssimo. Sem eles, a gente também não, né? Estaria claro. Sem ter um produto importante nesse momento. Sim. Eu tenho uma visão com relação à equipe de saúde
porque muitas vezes, quando falamos da equipe de saúde, a gente pensa diretamente na equipe que está dentro da atuação direta com o paciente. A gente diz, médico, alguns dizem, outros profissionais de saúde, eu fico chateado, Elcio, também, concordo com aquela sua publicação, não somos outros, somos profissionais de saúde, todos. Eu enxergo isso como uma engrenagem. Para ela rodar bem, todos os dentes precisam estar perfeitos, Isso. alinhados, senão em algum momento trava. Isso. Você imagine o seguinte, este paciente, ele vai ter necessidades específicas, eu acabei de chutar a câmera aqui, perdão, é a minha inquietude. Cada um vai ter, em determinado momento do paciente, a sua ação principal ou secundária. Sim, O paciente até chegou... JNM Carvalho, não sei quem é, mas falando sobre o pessoal da higienização dos hospitais. Que, nossa, importantíssimo, né? Exato. Então, nós imaginamos aqueles heróis de branco, estigmatizando o profissional de saúde de branco, que está ali dentro da UTI, dentro do hospital direto com o paciente. Mas não somos só médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem. Existe o cara da farmácia, que ele precisa estar ali atento para que a equipe administrativa da farmácia dispense medicação. A psicóloga precisa dar suporte ao paciente e à família, a assistente social, a pessoa da higienização, porque foi interessantíssimo uma rede de TV, como eu não tenho compromisso com nenhuma, foi a Rede Bahia mesmo, que fez uma matéria com os garis e com os agentes de limpeza das estações de transporte limpando corrimão. Sem eles, a transmissibilidade seria maior. Os nossos agentes de limpeza no hospital, os nossos auxiliares de serviços gerais, os maqueiros, Sim, potenciais vetores, isso. pacientes portadores, os maqueiros são potenciais vetores. Sim. Então, é toda uma engrenagem, cada uma sendo o número 1 num determinado momento. Sim. Porque o médico é o número 1 na hora da intubação, porque ele vai proceder o ato. O fisioterapeuta é o número 1 na hora que ele vai ajustar, identificar e ventilar o paciente, ou decidir se recruta ou não com a equipe. Então, eu me ouso a dizer que todos são sempre número 1, cada um atuando no seu momento. Não existe para isso. Sim. Obrigada, Todos nós Paizinho. somos número 1. Pois é. Eu acho que é por aí, né? Cada um tem um papel, como você falou, né? É um dentezinho dessa engrenagem. O trabalho nas instituições de saúde, de modo geral, funcionam em equipe multidisciplinar, né? As engrenagens, entendeu? Então, precisa existir a valorização de cada um e a atenção à saúde mental de cada um, né? Sim. Porque todo mundo vai sentir em algum momento alguma tensão, né? Algum medo, né? E a gente precisa estar atento, né? Atentos de modo geral a esses sinais que a gente pode ter, né? De algum sofrimento emocional, né? Por exemplo, né? Quando a gente ainda está no processo de chegada dos casos, né? A previsão é mais ou menos, sei lá, daqui a uns 30 dias, mais ou menos, de ter um boom maior, né? É mais ou menos isso que tem se falado. Então, nesse momento, a gente vai precisar estar muito, muito atento a esses sinais. Rapidinho. Lude, eu não sei como fazer isso, mas eu vou ver se os meninos conseguem deixar salvo essa live. A Eu gente até vai mexi em tentar. alguma coisa aqui que eu não sei, eu não estou te vendo, mas estou aqui ouvindo. Certo. Agora voltou, pronto. Estou meio aprendendo. Lud, eu também não sei como fazer isso, não. Vou tentar ver, tá bem? Marcelo está dando os parabéns aqui, agradecendo, falando da importância. Ele não é da área de saúde, mas acha importante essa live para o profissional de saúde, para todos. Elcio, valeu, professor. O cara Bradesco me chamando de professor, me envelhece 10 anos. Valeu, Elcio. Ale, muito bom, Mari. Armando, a equipe do Hospital na Corrente, isso, Armando, legal. De novo, eu toquei aqui em alguma coisa que eu não sei o que foi. Minha família, os meus estão super participativos, estou adorando. Ah, que bom. Aí, mas vou tentar ver se a gente consegue salvar isso de alguma forma. Aí, ó, na hora que a live finalizar, pergunta se quer deixar salva. É só dizer que sim.
Ah, ótimo. Pronto, obrigado pela dica. Estamos aí aprendendo junto. Acho que nós somos isso, um aprendizado constante. João aqui deixou uma mensagem bem legal, concorda com o fortalecimento da atenção primária. Valeu, João. Você fez uma pergunta técnica anteriormente, eu não tive acesso a trabalho desse tipo ainda, mas isso aí você pode mandar um WhatsApp no privado da Integrar que a gente conversa. Pronto, aí Lúdia aqui voltando... falando. Tá, jogue duro aí, Mário. Não, voltando só aos Eugênia! sinais... Ah, é mesmo. Só voltando, né? A gente estar atento a alguns sinais em nós e nos outros, né? Em relação a esse sofrimento emocional. Então, quando a gente começar a ter muita irritabilidade, muita impaciência, uma certa labilidade emocional, né? Assim, relacionado ao nosso humor, com alterações de humor, sentimentos de desesperança, de culpa, né? Insônia, e aí a gente pode ir para sintomas mais no corpo, né? Insônia, dor de cabeça, dores musculares, por exemplo, né? Taquicardia, são alguns sinais, por exemplo, de que a coisa não anda tão bem assim com a gente em termos emocionais, né? Então, a gente começar a observar esses sintomas, né? Por exemplo, algumas pessoas têm tido alguns relatos de pessoas, por exemplo, que estão tendo os sintomas, né, sem estarem em si com o corona, mas já pela preocupação, né? Sim. Isso tem acontecido, não foi... Já chegaram a mim, nem uma, nem duas, nem três, mais pessoas já estão relatando isso para mim. Então, são sinais de que, opa, tem alguma coisa aí emocional que está mexendo comigo, e aí eu preciso partir para algumas estratégias. E aí, cada pessoa vai ter a sua. Eu posso buscar, né, ajuda com o meu psicólogo, com a minha psicóloga, que eu já sou atendida. Eu posso, como eu falei, buscar ajuda profissional mesmo do psicólogo do hospital que trabalha comigo. Eu posso, quando chegar em casa também, fazer uma meditação, se eu sou daquelas que gosta de meditar, ou botar uma música, ou fazer um exercício de respiração. Para os mais religiosos, a religião ajuda muito. A religião normalmente é uma estratégia de enfrentamento importante, né? Então, não tem uma receita de bolo, assim, para o que é que funciona, o que é que vai funcionar. Depende da minha necessidade, depende do meu estilo de vida. Então, coisas que eu já fazia antes, que me relaxavam nos momentos de estresse antes do coronavírus, pode ser que funcionem, né? Agora, nesse momento. Então, eu posso recorrer a essas estratégias. Aqui, Paloma falando, né, que alguns colegas estão com esses sintomas. Eu ia citar esse comentário. Difícil isso, é muito difícil, assim, você conviver com esse novo. Doutor Cássio aqui, Cassinho, muito obrigada, é bem legal isso também, né, que é recomendar deixar o trabalho no trabalho, né? Sim. Isso é super importante, entre plantões especialmente, é chegar em casa, ter o seu momento para dormir, né? Para comer bem, para tomar um banho bem relaxante, né? E entrar em contato com as pessoas, mesmo que virtualmente, né? Eu vou te colocar na sinuca de... Falando que não vi. Armando Físio dizendo que achava que a live era com Jéssica. Jéssica, sim. Vocês se parecem realmente. E na live você está mais parecida ainda. Né? Tem uma pergunta de Tairone aqui, que essa eu vou te passar. Tá. Minha mãe tem síndrome do pânico. Uhum. Nesse momento, posso fazer o que para ajudar? Certo. Normalmente, a gente vai ter que ver como estão os sintomas dela, né? Porque se ela estiver entrando numa crise efetivamente de síndrome do pânico, a gente vai precisar acionar um psiquiatra, ou o psiquiatra dela, se ela já tiver, né?
tem coisas que a gente não vai ter esse controle perfeito. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, tentar ouvir o que ela tem a dizer, o que ela está sentindo, né? O que ela está pensando, entender um pouquinho, fazer o que a gente chama de escuta, né? Mas assim, parar para ouvir mesmo, perguntar para ela o que normalmente acalma ela, né? Então, de alguma maneira, estar presente ali com aquela pessoa, mesmo que seja virtualmente, falo de novo. A gente tem esses recursos, olhar, né? Estar, digamos assim, coladinho com aquela pessoa. E, de novo, né? Como eu já falei, como o Cássio está falando, é medicar na crise, né? Se não tiver em crise, se for mais algum medo específico desse período mesmo, é de mostrar apoio, tentar fazer a pessoa racionalizar, né? Tá, aconteceu o quê? Você tocou aonde? Mas você se higienizou, né? Porque às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, toquei em algum lugar e passei a mão no olho. Tá, mas você quando tocou, né, lavou a mão, lavei, então a probabilidade disso acontecer, de você ter sido contaminado é menor, né? Tentar explicar um pouquinho para a pessoa o que está acontecendo, para não entrar no desespero, né? E uma coisa bem importante, que é o que eu tenho falado com alguns pacientes que estão mais ansiosos, né, com isso, do medo de se contaminar, é assim, a ansiedade a gente não vai conseguir tirar, né? Porque se a gente pensar que tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle, nesse momento tem uma boa parte que a gente não tem controle, né? E essa é uma das questões do ansioso, né? Querer ter o controle de tudo. E aí, eu acho que o que a gente precisa estabelecer qual é o melhor cenário? O melhor cenário é eu não me contaminar. Vou ficar aqui no meu isolamento, vou fazer a higienização que tem sido protocolada, né? E se eu, por acaso, sair sem querer, né? Tocar em algum lugar e achar que eu vou me contaminar. Se eu me contaminar, o que é que eu faço? Eu preciso saber. Eu acho que isso talvez ajude a diminuir um pouquinho a ansiedade, sabe? Porque as pessoas ficam no medo da contaminação, mas não pensam no que vão fazer. Então, talvez parar e pensar, tipo assim, olha, se eu me contaminar, qual é o meu primeiro passo? Uma das primeiras coisas que eu tenho orientado tem vários médicos nas redes sociais que estão se disponibilizando a tirar as dúvidas. Então, assim, tô com medo de estar com corona, aciona essas pessoas. Eles vão estar orientando. Pronto. Se orientou e viu, tem essa possibilidade mesmo, tem que seguir, o que é que vai precisar seguir? O que é que o médico orientou? Pronto, eu vou seguir o que o médico orientou. Então, de alguma maneira, a gente pensa, então, a gente deixa a cartinha na manga, né? Eu acho que isso talvez ajude, especialmente a quem está mais ansioso com isso. É saber o que fazer se acontecer. Entendi. Tem gente até pedindo autógrafo a você, viu? Colocação aqui que você é mais bonita que Jéssica. Então, a gente vai também administrar o seu fã-clube agora, Mari. Pode ficar tranquila. Mas tem algumas coisas, assim, a gente está quase que encerrando, né? A gente já está no tempo razoável. Mas o próprio Instagram cai, tá? Depois de uma hora. Ele corta, né? Ele corta. Para a gente fechar, eu queria primeiro agradecer a todos pelas perguntas. A gente vai tentar deixar salva. Eu acho isso extremamente importante. Acho que a gente ainda tem aí vertente para debater algumas coisas e, se possível, faremos. Eu tenho um grande aliado na minha vida profissional, que é celular. Uhum. Mas isso aqui também, principalmente para quem faz gestão, é um fator de estresse absurdo. Valeu, Saldak. Obrigada. Então, o que é que você recomenda com relação até o próprio uso do celular? Porque ele é um fator estressante. Às vezes, quando esse negócio vibra aqui, eu já fico nervoso. E eu acho que depois dessa a gente pode começar a fazer as considerações finais.
Pronto. Obrigada, Cassinho. Obrigada a todo mundo também que participou, né? Os elogios, as perguntas, isso é bem importante, até não só para que a gente consiga, como profissionais da saúde, né? Orientar vocês, como também faz com que a gente reflita algumas coisas, né? Pra Obrigado, gente. Sodak. E aí, voltando, né? A questão do celular, eu acho que assim, o celular, assim como tudo na vida, né? Tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Sim. E aí, o que eu tenho visto também de orientação pela OMS, né? É que a gente saiba ter um tempo para o uso dele, né? Então, vou tentar usar o celular e outros aparelhos para conexão social, para algumas informações, e aí eu vou buscar sites que sejam confiáveis, né? E estabelecer um equilíbrio. O equilíbrio que todo mundo fala normalmente, né? Essa coisa de buscar o equilíbrio é meio que um clichê. Mas no meu dia a dia como psicóloga, eu entendo sempre que isso é importante. Então, do mesmo jeito, usar o celular vai precisar ter um equilíbrio. Algumas pessoas têm estabelecido para parar e ficar um tempo no celular apenas uma vez ao dia. Com elas, vai funcionar. Com outras pessoas, talvez tenham que ser 2 vezes ao dia, porque às vezes o próprio celular pode ser bom para aquela pessoa. É muito relativo em relação a isso. O que a gente tenta digamos assim, dentro do que eu preciso e dentro do que eu observo em mim, esse momento que eu estou no celular está me deixando mais ansioso ou mais tranquilo? Pronto. Se estiver me fazendo bem, eu vou continuar usando. Se eu tô ficando mais ansioso, tô assustada, essa notícia me assustou, desliga um pouquinho. A gente tem livros em casa, tem exercícios para fazer, tem meditações, tem outras coisas que a gente pode fazer em casa, né? Então, o celular é difícil porque às vezes no dia a dia a gente já fala assim, a gente tá olhando e aí daqui a pouco, nossa, já passou 20 minutos, né? Já passou 15 minutos, se assusta às vezes. Mas se a gente consegue controlar o próprio Instagram, tem um dispositivo que você bota um recadinho assim, você já usou 10 minutos do Instagram. Ele mesmo avisa. Então, vamos utilizar essas ferramentas também. Legal, isso eu não sabia, não. Pois é, muito legal. Ele avisa quanto tempo você já passou, você bota, você que mesmo escolhe, e aí ele te avisa. Então, utilize essas ferramentas, né, para poder se dar um tempo, ou bote um despertador, né? Não, hoje eu só quero ficar meia horinha, bota um despertador, quando o despertador tocar, eu paro de olhar e vou fazer outra coisa, né? Precisa realmente ter esse equilíbrio, mas o nível de equilíbrio é individual para cada um. Certo. Mari, deixa eu começar a fazer as vias finais aqui. Primeiro, te agradecendo muito. Tem inúmeros comentários aqui, perdão aqueles que a gente não pôde ler, vai passando. E para mim foi uma primeira experiência fazer uma live. Então, assim, eu ainda estou me adaptando. Minha equipe técnica está aqui atrás. Por favor, Gustavo e Diego, cheguem aqui. Essa é a minha equipe técnica que está me ajudando aqui na live. E aí, meninos? São os sócios da Integrar. Então, eu estou aqui cheio de braços, cheio de sinal. Então, isso eles estão me ajudando aqui. Olha, vocês estão em aglomeração. Isso já é aglomeração, é verdade. Vamos participar. Já me colocaram aqui, Armando, agradecendo, mesmo que eu tenho vaga como comediante. Ô, Armando, não vende não, parceiro. Eu já tentei, trabalhei com o Renato Piaba, né? Armando, eu concordo. Mas, ô louco, meu, não vai lá não. Então, te agradeço muito, agradeço as pessoas que assistiram, participaram, mandaram perguntas. A gente vai tentar deixar salvo. Eu acho que eu, como profissional de saúde, eu tenho visto muito foco e não é menos importante nas diretrizes, na ventilação, na medicação, mas se nós não tivermos a nossa cabeça no lugar para irmos ao trabalho, talvez a gente não lembre de nenhuma dessas diretrizes, porque vamos estar tão atordoados, tão atormentados, que a gente não vai conseguir tornar essa diretriz medular, porque diretriz é uma coisa para ser medular, não dá para pensar.
Ela tem que estar embutida na sua cabeça. Sim. E aí, se a gente parar para pensar, a gente pode errar o fluxo. Para que a gente não erre o fluxo, a gente precisa ter paz, precisa ter autoconhecimento, conhecimento e eu acho que tranquilidade. E a sua conversa me trouxe muita tranquilidade. Acho que a gente pode ter passado isso para muita gente também. Sim, muito obrigado. Muito obrigada a vocês também, né? A você, aos meninos, por terem me convidado, né? Por ter aberto esse espaço, né? Tem muita gente fazendo live, isso é legal também. Que bom que a gente trouxe. E agora, com esse foco no profissional da saúde, porque muita gente tem aberto lives falando sobre o modo geral, né? As pessoas de modo geral. E eu acho que é importante a gente falar desse profissional, né, da saúde, porque a gente também está sensível às mesmas contingências, digamos assim, com um plus de estarmos mais expostos. Então, é importante, de novo, né, falar que é para ficar em casa, né, que é para se higienizar, né, com as mãos especialmente, né, que todos nós estamos no isolamento juntos ali, né, seguimos juntos. Então... Menos a gente aqui, estamos aglomerados, mas é por uma boa causa. Mas, assim, muito obrigada novamente. Obrigada a quem veio assistir, sabe? Muito legal eu ter passado por isso também. É novo para mim também participar de live. Então, o que precisarem também estou à disposição para tirar dúvidas do que for importante para vocês. Manda por direct, tá bom? E é isso. Valeu. Valeu, Mário. Obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde. Um beijo grande. Segunda estaremos juntos lá na luta. Pessoal, valeu. Agradeço demais a participação de vocês. A gente vai tentar bolar outras coisas para que a gente, então, venha a discutir mais e falar um pouco mais. Beijo grande a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, essa foi a primeira atividade da Integrar relacionado a uma live. Para mim foi uma experiência extremamente legal, divertida. Vários momentos eu tive vontade aqui de dar risada com meus assistentes de palco aqui. Mas agradeço muito a participação de vocês. Algumas questões ficaram no ar. Mandem para a gente, se vocês não tiverem, não acharem Mari no Instagram, podem mandar para o Instagram da Integrar. Eu vou repassar para ela e terei o maior prazer em repassar a vocês, tirar as dúvidas de vocês. Outras virão, porque o nosso papel como profissional de saúde, como gestor de serviço, como professor e como diretor de uma rede que é a Integrar, é trazer, além de conhecimento, que é o nosso foco principal e gestão, trazer também acolhimento, fazer com que vocês se sintam amparados e que vocês possam dividir conosco e dividir a ansiedade que também é nossa. Foi como eu postei há poucos dias atrás. Medo. Também tenho medo. Tenho filho pequeno, tenho filha pequena que tem uma questão de saúde, que é uma deficiência de imunidade. Tenho uma mãe de 92 anos, tenho uma esposa que trabalha na área de saúde. Então, nós somos vetores de contaminação, mas nesse momento eu procuro entender que nós somos vetores de cura e precisamos trabalhar juntos nesse processo de cura. Um grande abraço a todos, boa tarde para vocês. Viu, meu amor? Beijo grande, estou vendo você entrando aí agora. Eugênia está aqui, Elcio está aqui, pessoas que são referência no que fazem. Elcio, um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Vi o paciente de alta lá do Bahia, torço por vocês e acho que nesse momento todos nós temos que torcer pela saúde e pela saúde dos nossos pacientes e dos nossos colaboradores e amigos. Um abraço, gente. Boa tarde.